Irmãos, a paz do Senhor Jesus. Quero deixar um versículo da palavra de Deus para a tua vida e para a tua meditação. A palavra que eu estou meditando aqui está em Atos, capítulo de número 9, no versículo de número 32. Diz assim: Viajando por toda parte, Pedro foi visitar os santos que viviam em Lida. Ali encontrou um paralítico, chamado Enéas, que estava acamado fazia 8 anos. Disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo vai curá-lo. Levante-se, arruma sua cama. Ele se levantou imediatamente. Todos que viviam em Lida e Sarona ouviram e se converteram ao Senhor. Irmão, olha que interessante. A Bíblia diz que Pedro, ele está por toda parte, viajando por toda parte. Então percebe que Pedro está no campo missionário. Pedro está por onde ele passa, Pedro está anunciando o Evangelho. Pedro está fazendo a missão. Pedro está evangelizando por onde ele passa. Pedro está no campo missionário. Pedro está na missão. Porque por onde ele passa, ele vai viajando, a palavra do Senhor afirma. E Pedro, por onde ele passava, sempre ele anunciava o Evangelho. Porque cristão, por onde ele passa, ele tem que pregar a palavra, anunciar a palavra. Aí diz a Bíblia que ele foi visitar os santos que estavam em Lida. Só que a palavra do Senhor afirma que ele vai encontrar um paralítico chamado Enéas, que estava acamado há 8 anos. Eu peço que você dobre a sua atenção nessa palavra. Enéas significa louvor. O nome daquele homem que está paralisado é louvor. Percebe? Enéas tem o significado de louvor. Só que está há 8 anos, tem o nome de adorador, mas está paralisado. Talvez Enéas pensava assim: como que eu vou adorar a Deus na situação que eu me encontro? Eu estou 8 anos aqui paralisado, estou acamado. Como que eu vou louvar a Deus? Estou imóvel. Quantas pessoas hoje estão assim, não conseguem louvar a Deus por causa da situação que ele se encontra? Está paralisado, está acamado. Só que escuta só o que vai acontecer. A Bíblia diz que Pedro vai olhar para ele e vai falar assim: Enéas, Jesus Cristo vai curá-lo. Percebe? Pedro está dizendo assim: Enéas, o Senhor me trouxe aqui para te tirar dessa situação que você se encontra. Você está 8 anos nessa cama e a palavra do Senhor afirma que a promessa demorada ela fadiga o coração. Você acha que Enéas não estava fadigado naquela cama? Enéas estava fadigado, estava cansado, 8 anos naquela situação, tinha o nome de louvor, mas era paralisado, estava imóvel. Talvez você está nessa situação, você fala, talvez você olha para você e fala: como que eu vou louvar a Deus? Olha a minha vida, olha a minha situação, olha como que eu encontro. Não tenho motivo de louvar a Deus, estou paralisado, estou imóvel, a dor é grande. Mas escuta isso aqui: Pedro foi enviado lá para mudar o cenário da vida de Enéas. Porque o Senhor Jesus muda o cenário da situação da vida de pessoas. O Senhor muda o cenário. Escuta isso aqui. Percebe que Enéas estava 8 anos naquela situação, 8 anos acamado. Só que Pedro falou assim: Enéas, Jesus Cristo vai curá-lo. Pedro está dizendo assim: Enéas, o Senhor me trouxe aqui para mudar o cenário da tua vida. O Senhor vai mudar a sua situação. Eu não sei a situação que você se encontra, mas percebe que o Senhor é capaz de mudar o cenário. Aí escuta isso aqui. Percebe? Diz a Bíblia que Enéas estava 8 anos. Aí Pedro vai dizer assim: Enéas, Jesus Cristo vai curá-lo. Levante-se e arruma a cama. Percebe uma coisa: se Pedro está dizendo assim: Enéas, se levanta e arruma a cama, percebe? Pedro está dizendo assim: ó, o Senhor vai te colocar de pé, mas quando você se erguer, arruma a cama. Por que Pedro está mandando Enéas arrumar a cama quando ele se pôr de pé? Porque percebe, quando se coloca de pé, se fala de exaltação, se fala de estar firme. Pedro vai falar para Enéas: ó, o Senhor vai te curar, vai te erguer, mas arruma a cama para você não se esquecer de onde você está saindo. O Senhor vai te exaltar, mas você tem que arrumar a cama para você não se esquecer do lugar de onde você sai. Porque tem pessoas, se Deus exaltar ele hoje, levantar o nariz dele hoje, ele esquece de onde ele sai. Por isso que é necessário arrumar a cama quando Deus te colocar de pé, para você ter consciência do lugar que você está saindo. 8 anos você estava naquela situação. Então quando Deus te colocar de pé, arruma a cama, para você ter consciência do lugar de onde você está saindo, para você nunca se esquecer de um lugar que você saiu. Oh, glória a Deus, aleluia. Percebe que Pedro está fazendo a mesma coisa que Jesus fez com o paralítico de Betesda. Se você tomar a leitura de João 5, você vai ver que Jesus, ele vai entrar naquele tanque de Betesda. E diz a Bíblia que Jesus vai se deparar com um homem que estava ali 38 anos. Jesus, sabendo do sofrimento daquele homem, Jesus vai até ele e fala assim: você quer ser curado? E ele vai dizer assim: Senhor, toda vez que eu tento entrar no tanque, alguém entra antes de mim. Aí Jesus olhou e falou assim: ó, levanta-te, toma o teu leito e vai. Percebe? Jesus falou assim: ó, levanta-te, você vai se pôr de pé, mas toma o leito. Por que Jesus está mandando ele carregar o leito? Para ele não se esquecer de onde ele está saindo. 38 anos naquela situação. Porque tem pessoas que, se eu levantar ele hoje, ele pode estar tanto tempo naquela situação, mas se eu levantar ele hoje, ele esquece de onde ele sai. Então por isso que é necessário carregar o leito. Tem coisas que Deus manda você carregar para você ter consciência do lugar que você está saindo. Eita, aleluia, Jesus. Aí escuta isso aqui.
Só que percebe uma coisa, se atenta comigo numa coisa. A Bíblia diz que quando Pedro falou assim para ele, Enéas, Jesus Cristo vai curá-lo. A Bíblia diz que Enéas se levantou imediatamente. Por que Enéas se levantou imediatamente? Por que Enéas está se levantando de imediato? Imediatamente se fala de pressa. Por que Enéas teve pressa de se levantar? Porque ele estava tanto tempo acamado, 8 anos acamado. Então ele estava com pressa de sair da situação que ele se encontrava. Você tem que ter pressa de sair da vida que tu leva. Talvez você está como Enéas, paralisado, preso, imóvel. Você tem que ter pressa de sair da situação que você se encontra. Sai da situação que você se encontra. Tenha pressa de sair, filho. Não fica acomodado. Enéas que sair, estava 8 anos. Quando Pedro falou assim, ó, Jesus Cristo vai te curar. Diz a Bíblia que ele se levantou imediatamente. Enéas está com pressa de sair da situação que ele se encontra. É muito tempo naquela situação. Enéas não aguenta mais, por isso que ele teve pressa de sair. Por isso que ele se levantou imediatamente. Olha que tremendo, imediatamente com pressa. Porque é muito tempo naquele estado, naquela situação. Mas escuta só. Olha o que a Bíblia vai dizer. Quando Enéas se levantou, a Bíblia diz assim. No versículo de número 35. Todos que viviam em Lida e Sarona ouviram e se converteram ao Senhor. Olha que tremendo. Quando Enéas se levantou, diz a Bíblia que todos que moravam em Lida e Sarona se converteram ao Senhor quando viram Enéas se levantando. Sabe o que Deus está dizendo? Quando eu te colocar de pé, muitos vão se converter através da tua vida. Se posiciona, se levanta, porque quando eu te levantar, muitos vão se converter através da tua vida. Só foi Enéas se levantar, que diz a Bíblia que quando Enéas se levantou, todos se converteram ao Senhor. Tem pessoas que vão se converter quando você se levantar, quando você se firmar, quando você tiver atitude de se pôr de pé. Muitos vão se converter através da tua vida, quando você tomar posicionamento na tua vida. Eita Jesus! Escuta isso aqui. Percebe que Enéas estava 8 anos naquela situação. Muito tempo, paralisado, imóvel. Só que a Bíblia diz assim, em Jó, capítulo número 8, no versículo número 21. Mas quanto a você, ele encherá de riso a sua boca, e de pratos de alegria os seus lábios. Olha o que está escrito em Jó. Mas quanto a você, ele encherá de riso a sua boca. Percebe? A situação de Enéas acabou o sofrimento. Deus vai encher a boca dele agora de riso. Porque a Bíblia diz que aquele que semeia com lágrimas colherá com riso. Deus agora mudou o cenário da vida de Enéas. Onde era tristeza, agora é alegria. Fica com essa palavra em nome de Jesus. Deus vai mudar o cenário da tua vida. Receba essa palavra em nome de Jesus.